DIV-S11, OFIINFRA, inflação longa da Esparta. Vamos ler o relatório de julho de 2025, continuar o acompanhamento do fundo, ele que estava em processo de locação dos recursos da primeira oferta, mas ao que parece os recursos já foram alocados, veremos então qual é a atual situação dele. Esse será o tema do nosso vídeo de hoje. Ele tem como objetivo o investimento em debêntures incentivadas e como meta de retorno de IDECA e IPCA 5 anos, mais 2% ao ano. A cota patrimonial a R$ 100,54, a última distribuição R$ 1,20, veremos adiante, um carrego da carteira de IPCA mais 8,5 ao ano, uma duration do risco de crédito de 5 anos, R$ 103,00 é a cota de mercado, veremos adiante, 1% de spread de crédito ao ano, veremos adiante, 4,9 anos a duration da spread de crédito. E na data que eu gravo aqui com vocês, o DIV-S11 cota na B3 a R$ 105,00, 1,04 é o P sobre VP, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 6,64%. A última distribuição do fundo ocorreu agora, no dia 14 de julho de 2025, R$ 1,20 por cota, fazendo um yield de 1,15 mensal, anual de 4,57. Isso porque a rentabilidade do fundo passou a ser medida recentemente. Segundo o investidor 10, investindo R$ 1.000 há 2 anos em DIV-S11, teria hoje o cotista R$ 1.066,40, já considerando o reinvestimento dos dividendos. Segundo o investidor 10 também, nesta rentabilidade, ele supera o CDI, o IPCA e também o IFIX, retornando no período 6,64, enquanto o CDI retornou 1,43, o IPCA 0,24 e o IFIX 0,21%. Então, ponto de atenção. Ponto de atenção também que a cota no mercado secundário se encontra 4% acima do valor patrimonial. Interessante esta rentabilidade em relação à sua cota patrimonial, já produzindo retornos em relação a ela logo no começo do IPO aqui do fundo, então ponto de atenção. Mas voltando aqui para o relatório, a gestão comenta a distribuição de R$ 1,20 por cota, paga agora no dia 14 de julho de 2025. Em relação às movimentações, em junho terminou a alocação dos recursos da primeira oferta do fundo. Segundo a gestão, ele iniciou a exposição em 15 novos emissores, sendo eles a Ágia, a Auren, a CA2, a Confluência, a Ecovias Imigrantes, a Enel Ceará, a Enel São Paulo, a Energisa, a Equatorial, a Hidrovias do Brasil, a Itapoá, a Localiza, a Poteng, a Rio Mais e a Usina da Pedra. Com isso, ela chegou em 62 ativos na carteira e a maior exposição é em 3,4% do patrimônio líquido do fundo, reduzindo consideravelmente aquela matriz risco-impacto em relação aos devedores do fundo. Em relação ao formador de mercado, a gestão comenta que no dia 30 de junho anunciou a contratação do Banco Fator para atuar como formador de mercado aqui do DIV-S11, um mês após o fundo atingir o patrimônio líquido de 100 milhões. Então, esta atuação tem início tão logo o fundo atinge aí 100 milhões de patrimônio. Nas estratégias segue aquela situação em relação ao aguardo da aprovação no Congresso Nacional das normas em vigor aqui em relação à isenção para pessoas físicas para debêntures incentivadas. Em relação às distribuições do fundo, fazendo R$ 1,20 por cota, ele chega a distribuir 1,21% da inflação longa, enquanto o IDECA IPCA 5 anos rendeu 0,84, dando aí uma diferença positiva na rentabilidade de 0,37, tudo isso em relação à cota patrimonial ajustada pelas distribuições. Já em relação ao ano, a rentabilidade é negativa de 0,01%. No desempenho, o fundo segue aqui em 0,14% inferior ao IDECA IPCA há 5 anos. Em relação às atribuições de performance aqui do fundo, o IDECA IPCA rendeu 9,2%, retorno explicado majoritariamente pelo carrego, que trouxe 3,8%, e pelo IPCA, que somou 3,1%. A taxa média do IDECA IPCA há 5 anos está em IPCA mais 7,4%, e nos componentes aqui da rentabilidade do fundo em relação ao mês, o IDECA IPCA contribuiu 0,8%, o IPCA 0,2%, o carrego
0,6, a marcação 0,1, o crédito chegando a 0,5, enquanto a marcação a crédito rendeu 0,4, subtraídas as taxas de administração, chegando a uma rentabilidade no mês de 1,2%, sendo a maior contribuição ao longo do ano veio aqui da IDEC IPCA, 9,2%, seguido da marcação de crédito, que rendeu 0,3%, e do carrego de crédito, que retornou 0,2%. A maior exposição do fundo segue aqui para a unidade transmissora de energia GNA1, formando 3,4% do patrimônio líquido do fundo, com uma spread de crédito de 1,6%, uma duration de 6,8%. Em relação a toda a carteira aqui do fundo, como a gestão comentou lá no início, chega a 62 debêntures espalhadas aí por 62 devedores, sendo a maior exposição do fundo aqui para o setor de geração de energia, seguido de rodovias e saneamento, geração de energia 22%, rodovias 15% e saneamento 14%. Tem aqui também 8% de telecom e 7% de distribuição de energia. 96% dos recursos alocados em debêntures, 4% em caixa, segue aqui com quase 40% de todo o crédito classificado como AAA. Por fim, vale destacar que a gestão cobra aqui do fundo a taxa de administração de 1% ao ano, o fundo que iniciou as suas atividades em 2024, não a taxa de performance, e fica aqui também o nosso agradecimento à Sparta Gestora por nos mencionar aqui no conteúdo do DVS 11 em relação ao mês de junho de 2025, tornando o nosso trabalho aqui como destaque no relatório gerencial em relação à produção de conteúdos aqui para o DVS 11, não só em relação ao mês de junho de 2025, quanto também em relação ao conteúdo do mês de maio de 2025. Então, muito obrigado à Sparta Gestora e também nosso muito obrigado a você que é inscrito do nosso canal, que sempre interage, que deixa o seu like, que deixa o seu joinha, que fortalece o nosso trabalho, tudo isso sendo reconhecido, inclusive, aqui pela Sparta Gestora. Perfeito, pessoal? De DVS 11 é basicamente isso. Lembrando que este vídeo não é a recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever. Deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Fechou? Voltamos então com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.